Ei. Aí a porta está aberta ali ainda, não está? Fechado. Maravilha. Aí, Sepúlveda. Ele já pode emendar lá, manda aquilo lá? Já pode, não? Se alguém abrir a porta, tu puxa lá, porque o pessoal tá passando som aí. Eu vou ficar lá atrás um pouquinho, então. Vamos lá. Vamos começar, então. Paz do Senhor para todos, amém? Prazer tê-los aqui, né? Nessa noite. Estamos dando prosseguimento aos estudos da nossa lição do trimestre, né? Essa lição de hoje é a lição de número 5, um repouso para o povo de Deus. Vamos ter a ministração poderosa da parte do nosso querido pastor Edivanei Fernandes. Edivanei Fernandes. Eu pensei que seria automático, aplauso a público, né? Vaninho, Deus te abençoe. Como o nosso irmão sempre fala, vamos fazer uma oração, não é? Vamos fazer uma... Eu vou fazer uma coisa diferente. O senhor sempre manda os outros orar, vou pedir para o senhor fazer uma oração. Tá bom? Mas tem que ser uma oração de poder, não pode ser oração fraca, não. Oração fraca eu mesmo faço. Vamos lá. A paz do nosso Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença, estamos aqui reunidos para mais uma lição, para amado. Então, cada um que está aqui nas tuas mãos, aqui estão vendo aí, tira todo obstáculo, toda barreira, para amado, tudo se precisa. Abençoa o teu Senhor de Belém que está aqui ó, nesse momento. Dá atendimento a ele, Espírito Santo, usa o teu céu com poder e glória. Eu entrego em ação toda essa vida, cada um que está aqui, está em nome da Senhora de Jesus. Amém. Amém. Aí sim, aí valeu. Poder se assentar, meus irmãos. Hoje o negócio tá bom aqui na Veriana, né? Como toda semana, né? Graças a Deus. Paz de Cristo para os irmãos aqui na Veriana, irmãos que estão na internet também. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma Escola Veriana, mais uma lição, para nós estarmos aqui estudando, dando continuidade nessas lições sobre a Epístola aos Hebreus. E estamos chegando na lição de número 5. Antes de nós começarmos aqui, eu quero dar alguns recadinhos importantes para poder a gente iniciar essa lição de número 5, que trata sobre um repouso para o povo de Deus. Eu sempre busco direcionar as pessoas no sentido de materiais para a gente investir, materiais para a gente estudar, materiais para a gente colocar, materiais para a gente aumentar, né, nosso repertório. E eu tenho pensado sempre sobre isso, que a leitura é um instrumento que faz com que a gente avance no entendimento da palavra de Deus e provavelmente você vai alcançar aí mais intimidade com Deus por intermédio da leitura da sua palavra. E nunca é demais a gente investir, né, em literaturas, em livros, não somente livros técnicos de teologia, mas livros que nos tragam, de alguma forma, uma visão de determinados assuntos, sobre uma ótica mais devocional também, sobre a questão da vida cristã. E sempre que eu tenho ido nas nossas igrejas, eu tenho, de alguma forma, apresentado alguns materiais. Eu digo sempre que alguns são indicações e outros que são livros que eu li e que faço menção acerca deles para caso os irmãos, de alguma forma, queiram investir nesses materiais, eles possam, de alguma forma, também investir. Então, aqui tem um livro que eu até estou terminando de ler ele, A Liturgia do Ordinário. É um livro que trata basicamente sobre a ótica do nosso dia a dia, olhando, né, com um olhar espiritual para coisas que a gente muitas das vezes não dá uma relevância como espiritual. A gente às vezes associa as espirituais somente ao momento de oração, ao momento de adoração no culto, na igreja, mas a gente deixa de ter o entendimento de que a partir do momento que nós acordamos, nos deitamos, dormimos, nós estamos diante de coisas espirituais, porque o nosso Deus nos colocou nesse tempo, nesta terra, para desenvolver o propósito dele. Logo, a nossa atenção
para todo esse cenário, faz a gente perceber as maravilhas de Deus nas coisas mais básicas, coisas mais naturais da vida. E, em contraponto, esse livro aqui, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, né, um livro muito conhecido do Kenneth Hagin. Ele trata sobre uma outra ótica, como que através da porção de Espírito que Deus colocou na sua vida, que te fez ser vivente, você consegue compreender mais sobre a voz de Deus, sobre a fala do Espírito Santo ao seu coração, sobre os direcionamentos. Às vezes a gente tem relevado os dons espirituais, então isso é uma forma da gente conseguir agregar para nossas vidas essa visão. A gente estava conversando inclusive sobre essa questão de literatura aqui antes de começar a Bereana, e obviamente toda literatura escrita por um homem, a gente precisa ter as devidas precauções e análises na hora da gente ler, porque já está falando, né, literatura de um homem que escreve acerca de uma questão bíblica, de um assunto bíblico, mas, como eu disse, é sempre importante a gente agregar. E aqui tem alguns livros que eu digo como recomendação. Por quê? Todo ministério que é desenvolvido, ele de alguma forma bebe na fonte e deve beber na fonte da palavra, mas a gente também tem pessoas que desenvolvem ministérios que para a gente são referenciais. Obviamente não precisava nem informar isso aqui para vocês, mas o nosso pastor é uma grande referência para a minha vida no que diz respeito à pregação da palavra, à maneira prática de ensinar a palavra. E eu tenho outros dois grandes ministérios que eu busco olhar no sentido de aplicar para a minha vida, entendendo as peculiaridades de Deus para o meu chamado. Então, são livros do pastor Luciano Subirá, tá? Eu estou com O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá, que também vai tratar sobre essa ótica de como Deus trabalha por aquilo que a gente não necessariamente está vendo, mas que a gente consegue ver essa percepção pela via espiritual. O livro Até Que Nada Mais Importe, esse aqui é um livro que ele vai te chamar para uma realidade de vida cristã, não pautada na lei, não pautada em rituais feitos de maneiras aleatórias ou simplesmente para alcançar uma performance, mas, vinculando com aquela ideia da liturgia do ordinário, é entender que o que mais importa para a nossa vida enquanto cristãos é, de fato, o relacionamento com Deus, e isso de maneira natural, de maneira com que a gente não crie uma ritualística que acaba prejudicando o nosso interesse em ter essa comunhão com Deus. Então é um chamamento muito interessante. E outro livro é do John Bevere, Kryptonita, como destruir o que rouba a tua força. No âmbito internacional, John Bevere é uma grande referência e eu tenho bebido dessas fontes e tem sido algo abençoador. Esse aqui são etiquetas para quem gosta de colocar na Bíblia, né? As irmãs geralmente gostam de usar isso aqui para dividir os livros da Bíblia, também nós temos ali. Esses divisores aqui de Bíblia, R$15 cada um deles, tá? Os livros do John Bevere, que tem outros ali, A Isca de Satanás, por exemplo, são 35, os do pastor Luciano Subirá e os demais são R$30, tá? Tem uma máquina de cartão lá, se você quiser investir. Aí você vai fazer o seguinte hoje, você vai adquirir uma literatura e você vai adquirir ali um quitute daquele ali que a irmã Tânia trouxe, aí você vai para casa, vai colocar lá o teu pão de queijo no forno, preparar a literatura, você não vai ligar Netflix, não vai ligar YouTube, não vai ligar nada, você vai preparar esse pão de queijo, sentar lá, fazer um chá, porque o café essa hora vai tirar o teu sono, e você vai fazer a leitura aí de um capítulo do livro, de repente já vai fazer com que seja uma noite mais do que produtiva e abençoada. Amém? Amém. Eu trouxe até um cafezinho para cá, depois eu vou para a água. Então, um repouso para o povo de Deus, um descanso, né, que é a palavra aqui que a gente consegue associar com a palavra que a gente está usando aqui na nossa lição de número 5. Se você tiver aí com a tua revista, você pode verificar aí, a revista ela usa, né, essa palavra repouso, eu coloquei ali um descanso para o povo de Deus, é uma palavra que, na verdade, eu poderia para hoje, pelo menos na Bereana, trazer esse encaixe com essa palavra, porque ela tem uma ligação direta com essa ideia de repouso, mas esse descanso
ele está inteiramente ligado à palavra repouso e você vai entender. Aí na nossa revista nós temos o texto bíblico básico, e aí a gente vai de maneira aqui, tentando remir o tempo, que é muito complexo, né? A gente fala aqui um pouquinho, quando a gente vê, já foi 1h e 20 de aula, e a gente acaba tendo que correr um pouco. Mas você que está aí com a tua revista, o texto bíblico básico em Hebreus 4, ele tem aí o versículo o versículo 1, 3, e do 3 ao 11, na verdade, né? O versículo 1 e depois do 3 ao 11. E eu destaquei aqui alguns versículos que eles são o cerne para que a gente venha ter a primeira compreensão acerca do que o autor dos Hebreus está querendo aqui expressar nos seus ensinamentos. O versículo de número 3, ele diz assim, ó, porque nós, o que temos crido, e aí eu gostaria que você frisasse essa palavra, quando ele fala, porque nós, os que temos crido, essa palavra é muito importante porque ela tem aqui um ensinamento para nossas vidas no que diz respeito ao descanso. Ele diz que nós, os que temos crido, entramos no repouso, tá? Aí aqui é o uso dessa palavra repouso, que é o título da lição que eu fiz aqui, uma alteração. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação. Aí você vai pular lá para o versículo de número 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Aí outra palavra-chave também para a gente entender esse cenário aqui. Versículo de número 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecereis o vosso coração. Mais uma vez, o se ouvirdes a sua voz, ela tem uma relação direta com a palavra obediência, com o verbo obedecer. Versículo de número 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. 9, portanto, resta ainda um repouso. Esse repouso se referindo diretamente a um repouso dado por Deus, tá? Isso aí é algo que a gente vai destrinchar aqui. Versículo de número 10, porque aquele que entrou no seu repouso, aí uma direção para um repouso de um tempo terreno, a gente também vai verificar isso daí. Ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então faz um paralelo entre as obras e o repouso de Deus e aquilo que nós podemos considerar como um repouso no âmbito humano. E fechando aqui, procuremos, pois, entrar naquele repouso, tá? O repouso dado por Deus, para que ninguém caia no mesmo exemplo de... Mais uma vez a palavra desobediência. Aí você daqui a pouco vai entender uma lição que trata sobre a ideia de repouso, descanso, está tão associada à ideia de obedecer ou desobedecer. O texto bíblico que é usado aqui como texto áureo é Hebreus 4:9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, passado essa parte aqui de observação, eu diria que é uma observação, que nós não fizemos uma análise exegética do texto bíblico básico, nada mais foi do que a gente passar o olho e ver aqui alguns aspectos importantes sobre esse texto bíblico básico e também sobre o texto áureo, para a gente entender algumas coisas acerca dessa lição de número 5. Se ela fala sobre repouso, se ela fala sobre descanso, a gente viu aqui que a associação clara do autor dos Hebreus fala diretamente também sobre o fato de obedecer ou desobedecer a Deus. Por isso que nessa lição há uma advertência muito clara, lembrando que esses cristãos aqui que estão recebendo essa palavra são cristãos que nós podemos dizer como judeus convertidos ao Evangelho ali, que estão na Palestina, mas que de alguma forma a própria condução de vida espiritual deles, ou até mesmo a maneira com que eles ainda estão associados à questão da tradição, à questão da própria cultura judaica, ou principalmente aquilo que é um grande marco nas falas do apóstolo Paulo, eles estão todos vinculados a uma questão da lei,
as questões do Antigo Testamento e não conseguem se desvincular disso na prática. Isso é, eles têm um entendimento de crer em Jesus como Salvador, passam por um processo de mudança de vida, mas aquilo que diz respeito ao âmbito cultural, a questão das tradições, vai sempre estar ali, né, fazendo com que eles retrocedam, inclusive no aspecto abordado aqui pelo autor dos Hebreus, levando a uma incredulidade. Lembre-se que a gente pensar em incredulidade aqui não necessariamente vai dizer sobre uma negação a Jesus, mas vai dizer sobre o quê? Crer ou continuar crendo em coisas que podem ir ferindo essa própria crença em Jesus. É como uma construção onde você, não colocando a estrutura corretamente ou não dando sequência nessa obra corretamente, você começa a ter o risco de alguns danos para aquela estrutura. Então pense que esses judeus aqui, nessa fase estrutural de sua caminhada, né, com Cristo, eles passam a ser aqui abordados de alguma forma como pessoas que podem estar voltando para a incredulidade, no sentido de que eles podem estar continuando em algumas práticas já passadas de suas vidas e de alguma forma remetendo a coisas do próprio Antigo Testamento que eles não têm a compreensão correta. Primeira compreensão aqui que eles têm, e isso fica muito claro até pela advertência do autor dos Hebreus, é que eles olham para os acontecimentos, por exemplo, relacionados ao êxodo de Israel, onde ali uma libertação de um povo que viveu durante muitos anos no Egito como escravo, e que a representação dessa libertação, bem como a caminhada no deserto para chegar na terra prometida, isso vai ter uma representatividade desse repouso, desse descanso. Eu vou toda hora falar repouso e descanso porque eu mudei aqui o nome da lição, mas você já está aqui, já ouviu essa informação, que estamos associando a própria lição que trata um repouso com a palavra descanso, porque tem essa similaridade aqui, a gente vai, obviamente, usar isso daqui. E aí, o Salmo 95 vai dizer assim, ó, durante 40 anos, aquele povo me irritou. Isso é algo emblemático com a ideia de desobediência, né? Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então, eu disse, que gente de coração perverso, eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento, vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Então você vê que o salmista aqui, ele aponta para um fato do Pentateuco, um fato relacionado a essa saída do povo do Egito, a ideia de Deus através da libertação conceder esse descanso, e ainda assim esse povo, por conta da desobediência, por conta da murmuração, esse povo de alguma forma, eles não vão entrar na terra prometida, e de alguma forma essa terra representa o aspecto repouso, o aspecto descanso. E aí a gente precisa pensar agora sobre descanso, ok? Pensando sobre descanso. O descanso é uma palavra que, quando a gente pensa sobre ela, a gente associa naturalmente às questões físicas e naturais das nossas vidas. Eu tive refletindo sobre a ideia de descanso e uma coisa que ficou assim muito clara para mim, que hoje talvez o maior aspecto, né, o aspecto mais relevante de quando nós dizemos assim, nós precisamos de um descanso. Na verdade, esse descanso que nós falamos que precisamos, ele muitas das vezes não está relacionado à nossa vida física material, mas uma relação direta com a nossa mente, com o nosso emocional. Hoje, a quantidade de informações que nós recebemos, a quantidade de atividades, hoje em dia, por exemplo, a gente vê pessoas que trabalham com a neurociência, com a psicologia, todas elas estudam sobre a ideia da multitarefas. A gente, se nós pensarmos como um computador, por exemplo, a nossa mente vive com dezenas e centenas de janelas abertas, processando uma porção de coisa. E aí isso há todo um desvio de foco naquilo que a gente desenvolve e a gente acaba ficando com uma sensação de cansaço. E esse cansaço se reflete no aspecto físico, quando, na verdade, a grande relevância dessa necessidade de descanso está relacionado à nossa mente.
quando nós pensamos nesse descanso aqui que é dado por Deus, e a gente vai ter que dividir esses dois aspectos do descanso, porque o autor aos Hebreus, ele trata tanto da questão do descanso no âmbito terreno, quanto do âmbito celestial. Porque o parâmetro de codificação para o ser humano está naquilo que é palpável, naquilo que é sensorial para nós, que é o quê? O descanso físico, o descanso às vezes mental, quando a gente consegue perceber que de fato nós estamos cansados mentalmente, isso tem refletido no nosso emocional, levando a gente a uma fadiga física que na verdade nunca existiu. Você vê, por exemplo, tem pessoas que trabalham o dia inteiro sentada, a pessoa não se exercita, a pessoa não faz absolutamente nada além de trabalhar sentado. E aí o cansaço emocional dela, o cansaço psicológico dela por conta da atividade dela, e até a própria inércia do corpo dela faz com que ela tenha uma percepção de cansaço, uma necessidade de repouso. Aí quer dizer, ela passou o dia inteiro sentado, quando ela vai viver a vida de algum momento fora daquele âmbito ali de trabalho, ela vai ter que tomar banho e dormir. Então assim, é um corpo em inércia em todo o tempo. E a gente tende a ter esse parâmetro de descanso e de repouso através das coisas palpáveis e tangíveis para a gente, que é o aspecto físico. E aí a gente pode entender que o descanso aqui relatado nessa lição trata de duas coisas. Primeiro, o descanso que a gente pode chamar de descanso terreno, âmbito terrestre, ou do descanso do âmbito celestial, o descanso voltado para as coisas da eternidade. Basicamente, esse descanso terrestre, ele tem um aspecto que marca muito ele, que é o seguinte: é um descanso parcial. Por quê? Você descansa hoje à noite da sua semana, segunda a sexta, trabalho, hora extra, patrão e atividades, e família, e filho, enfim. Você chegou sexta-feira, se esforçou, veio para a escola bereana, então você está naturalmente cansado. Aí você, de repente, vai dormir. Mais tarde, né, depois da leitura do livro, do pão de queijo que você vai comer ali também. E aí, o que vai acontecer? Amanhã, você, teoricamente, acorda com energias renovadas para aquele dia. Mas aí você já pensa o seguinte, já começa sábado à noite, quem aqui dá aula vai ler a lição de novo, vai preparar a lição, ou se você está estudando alguma coisa, tem faculdade, tem alguma atividade, aí domingo temos que vir para a escola dominical de manhã, e pronto, já começou a correria, domingo a gente está o dia inteiro na igreja, só dá tempo de ir em casa, almoçar e voltar de novo, pronto, já vou começar segundo o quê? Cansado. Então, o descanso que eu tenho nesse âmbito terreno, ele é sempre um descanso parcial. Inclusive, a gente vê em Josué, capítulo de número 23, do versículo 1 ao 5, essa ideia, quando Deus ele vai dar descanso em relação até os inimigos do povo de Deus ali, e Josué já numa idade avançada, a gente vê que Deus usa esse aspecto do descanso terreno para poder falar sobre esse assunto de repousar. Só que o descanso celestial, Josué 23, do 1 ao 5, já o descanso celestial, ele não paira na parcialidade, ele não paira por uma questão momentânea, ele tem um aspecto de totalidade. O descanso celestial, ele vai para o âmbito da totalidade, ele é pleno, completo, e ao alcançar esse âmbito de descanso celestial, ele será, obviamente, eterno, ok? Não estará preso ao tempo, principalmente quando pensamos isso no aspecto terreno, ou que a gente pode, de alguma forma, cronometrar, né, o tempo, o cronos, como nós chamamos. Isso é a ideia que o próprio autor dos Hebreus, já no capítulo 3, a partir do versículo 7, ele já começa a tratar sobre isso. E ele tem essa ligação com o Salmo 95, 10 e 11 aqui que a gente leu. Porque Deus ali, ele está falando sobre uma promessa, né, de uma terra prometida para além desse âmbito terrestre, para além desse âmbito terreno. E esse é a ideia do descanso celestial. O descanso terrestre, ele é um descanso do corpo e é para essa terra. Por quê? Esse corpo, ele tem um caráter vinculado a esse plano terreno, até porque foi do pó dessa terra que esse corpo foi criado. Esse corpo aqui nada mais é do que barro, pó. Se não fosse o Espírito de Deus soprado em nossas narinas, seríamos seres inanimados, sem movimento ou sem vida. Mas através do Espírito de Deus, esse corpo antes inanimado, agora toma
é vida e pode pensar, pode raciocinar, pode agir, pode se locomover, pode ter o que a gente chama de animação. O desenho lá, né, a gente fala de desenho animado, é essa a ideia. O desenho, ele deixa de ser animado enquanto ele não tem movimento. Passou a ter movimento, é um desenho animado. Então nós somos barros animado, porque deixamos de ser apenas um ser inanimado e ganhamos vidas através do Espírito de Deus. E por isso, esse descanso do corpo está ligado a essa terra. Até porque da terra viemos, para a terra voltaremos. E esse novo momento celestial, esse momento de descanso pleno e total, ele vai representar o quê? Um corpo glorificado. Não é esse aspecto vinculado a esse mundo, onde o pecado deteriorou a possibilidade, por isso nós ficamos doentes, por isso nós sentimos dor. Já esse corpo glorificado na eternidade, ele tem plenitude, não vai sentir dor, ele vai viver de uma maneira plena e completa. Por isso, esse descanso celestial, ele representa o quê? A salvação. A salvação demonstra para a gente o quê? Que a obra de Deus foi completa. E aí a gente vai ver aqui daqui a pouco uns aspectos interessantes que você vai ver essa ligação que é muito interessante, né? Nós, enquanto membros, né, do corpo de Cristo, né, a gente pode se dizer membro da igreja porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, em sua totalidade, nós somos membros do corpo de Cristo. A gente pode ver, por exemplo, que aqueles que seguiam, né, a ideia desse momento aqui até vivido por Moisés, eles acabam por se equivocar. Nós, enquanto igreja, vivemos um tempo totalmente diferente. A perspectiva não é a perspectiva de lei. A nossa ideia sobre descanso não está vinculada à ideia, por exemplo, que Moisés tinha em relação ao que ele passava com aquele povo e o que aquele povo almejava. Enquanto igreja, nós vamos ver o quê? Jesus, enquanto o Filho de Deus, é Ele que vai nos fazer chegar nesse momento de verdadeiro repouso. Por isso, a carta aos Hebreus trata Jesus como o quê? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele vai aqui cumprir o papel, inclusive, de reparação e remissão dos nossos pecados, uma apresentação daquilo que era a nossa dívida. Ela vai ser apresentada a Deus como uma dívida sanada, paga, e nós vamos obter esse descanso do âmbito celestial. E aí a gente avança para a nossa lição, porque o ponto número 1 da lição vai falar sobre as boas novas foram pregadas. E aí lembra que a palavra obediência ficou aqui no cenário do nosso raciocínio, porque o autor aos Hebreus, ele vai pensar no seguinte: há um ensinamento, se essas pessoas, elas passaram pela conversão, essas pessoas agora seguem a Jesus, elas escutaram a palavra, ou não estão mantendo essa escuta inicial, o fato é que o evangelho foi pregado, o evangelho, ele foi colocado disponível, acessível para o ouvido dessas pessoas aqui que agora estão recebendo uma instrução, ou para manter uma caminhada de evolução na sua vida, ou para uma condenação. Essa é a grande verdade. Por isso que o autor aos Hebreus está tratando aqui de uma exortação, de um ensinamento claro sobre essa ideia de descanso para as questões terrenas, voltadas para o pensamento daquilo que era a lei no Antigo Testamento e também as representações que esse repouso, esse descanso tinha no Antigo Testamento, para uma ideia que? Descanso celestial. Penso eu aqui, né? Eu tento ler o texto bíblico e tentar o que nas entrelinhas, né, o autor ele tentou expressar para os seus ouvintes. Mas eu penso que a ideia clara aqui do autor aos Hebreus é que ele quer desvincular esses ouvintes aqui de estar preso às questões terrenas. A gente vê algumas situações assim que são um pouco assustadoras. Nós vemos um tempo onde as pessoas usam a fé de maneira muito utilitarista. O que isso representa? A fé, para algumas pessoas, só é boa se tiver me promovendo alguma coisa. Isso não, eu vou à igreja, se tiver bênção. Se eu não receber a minha bênção, o que vai acontecer? Eu não quero mais.
Isso tem a ver com o aspecto do que a sociedade tem pregado. E quando a gente não está atento para isso, a gente vai deixando isso impregnar na gente de maneira sorrateira. Oi? Um jogo de interesse, na verdade, do próprio eu, né? É um abastecimento do próprio ego, no sentido de usar a fé como maneira de satisfazer. As pessoas, elas estão vazias por N motivos relacionados à vida pessoal, ou até questões de criação, e elas usam a igreja para quê? Para uma satisfação do seu próprio eu. Vai falar, pastor Ronaldo? Não, ainda não. Fala aí para eu beber uma água. Isso significa o quê? O autor dos Hebreus ele está tentando fazer com que essas pessoas desapeguem ao que diz respeito ao terreno e eles tenham a valoração daquilo que está sendo oferecido por Jesus. Basicamente isso. Você vê, tem algumas coisas, eu não preciso entrar em detalhes ou nomenclaturar isso, mas tem umas coisas que a gente vê por aí que é tanto oferecimento, né? Venha para cá que você vai receber isso, que Deus vai fazer isso para você. Daqui a pouco tá aquele lance, né, igual os livros que nós temos às vezes relacionado a finanças ou de autoajuda, que o interior do livro nem quer dizer isso, mas para uma maneira de trazer as pessoas, vai assim, do 0 a 1 milhão em 2 meses, né? Essa ideia mais ou menos. Então vem para cá que você sai do 0 a 1 milhão na vida espiritual em 2 meses. Isso é algo assim assustador. E aí qual é a ideia, né? Eu tenho um primo que ele assim, é bem simples na sua vida intelectual e tal e tudo mais, mas ele é um baita de um ilustrador de coisas assim, e um ótimo evangelista, né? Na conversa ele tem umas tiradas muito legais. E aí ele foi de uma determinada denominação, e ele sempre teve a vida dele muito ali entregue a Deus, buscando tal e tudo mais. E aí, às vezes a gente ficava preocupado, ele está nessa igreja, rapaz, o negócio lá está meio estranho assim, sabe? Aí a gente fala assim, mas ele está buscando a Deus, vamos tocar o barco. Aí teve um tempo, depois de alguns anos nesse lugar, ele chegou para a gente e falou assim, rapaz, eu vou ter que sair de lá, porque eu já estou agoniado com isso. É tanta coisa que esses caras prometem, que daqui a pouco o pessoal que está lá, eles não querem mais para a eternidade não. Se Jesus voltar, eles vão falar, não, calma aí que eu vou ficar aqui, porque eu tenho que pegar meu carro aqui ainda, a minha bênção, sabe? Então, assim, é um negócio assustador. Então, eu tenho essa noção aqui que o autor dos Hebreus, ele quando fala sobre essa ideia das boas novas que foram pregadas, no sentido de que, olha, existe um alerta para um desprendimento daquilo que é terreno, para quê? Para poder olhar para aquilo que advém da graça de Deus, aquilo que é muito maior, aquilo que é muito superior. Por isso a carta, ela evidencia a supremacia de Cristo em detrimento de qualquer outra coisa que você possa fazer aqui. E eu digo sempre, os comparativos que a carta aos Hebreus faz, não é no sentido de colocar Jesus em paridade com qualquer um comparativo, seja de personagem, seja de ser criado, não. É a ideia mesmo de evidenciar a superioridade de Cristo. Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aqui, essa ideia de que as boas novas foram pregadas e de que a graça é o apontamento para esse descanso, porque através da graça se alcança esse favor de Deus para a nossa salvação. E essa salvação, você já aprendeu que representa o quê? A completude das obras. Se após Deus fazer todas as coisas e ele repousar no 7º dia, representa um descanso de Deus, no sentido de que? Principiológico. Assim, de igual modo, a salvação é o completo resultado daquilo que a obra de Jesus foi aqui nessa terra. Por isso, essa ideia de descanso. E aí, o ponto primeiro aqui dessa primeira parte da lição, ouviram, mas não obedeceram. Diga. Diante de tudo que você falou aí, a gente não sabe, na verdade, quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas, como o senhor estava comentando aí, o apóstolo Paulo era um despojado das coisas terrenas.
Então, a gente vincula a ideia que para ter aquele desprendimento das coisas terrenas, pode ser até ter sido ele mesmo. Não é verdade? Sim, a gente já conversou em aulas anteriores, a gente não vai... O assunto de discutir a autoria da carta aos Hebreus dá muito desmembramento, até porque você vai encontrar peculiaridades e a gente vai apontar para alguns personagens aí. Eu procuro ficar com a mensagem, que eu falei aqui na semana passada, depois da aula do Jailton. Se for o apóstolo Paulo, ele não deu saudação para ninguém, saiu o pé na porta, né? Eu falei sobre isso daqui. Então, ouvir Deus falar e não obedecer, e obedecer aqui tem a ver com praticar, né? Então, ouviram, mas não obedeceram, isso é, ouviram, mas não colocaram em prática. Isso faz com que a pessoa que ouve acerca desses ensinamentos, ela não coloque em prática, ela começa a ser associada com o quê? Com o infiel. Na teologia, a gente vai chamar isso de apostasia pessoal. Lembra que eu falei aqui? Não que esses cristãos aqui da Palestina, eles estão totalmente, não apostataram da fé no sentido geral, mas no sentido específico, a contrariedade, a obediência desses ensinamentos faz com que exista uma apostasia pessoal na estruturação da fé. E Hebreus 3,12 vai dizer: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então o que isso acontece? Quando existe um ensinamento acerca de um princípio, e há essa apostasia pessoal, a negação a esse ensinamento, há naturalmente um afastamento da presença de Deus. E a gente vai construir nesse sentido, porque a presença de Deus aqui vai ser algo importante nessa lição. E esses israelitas, eles responderam a essa mensagem com incredulidade. Por quê? Houve uma promessa, não se adequou à promessa, logo houve uma contrariedade. Há o quê? Colocam em dúvida ou em xeque a veracidade desse ensino e principalmente quando se duvida desse aspecto do descanso ofertado para a eternidade ou da sua relação com aquilo que foi no passado, o que está havendo aqui? Eles estão duvidando do próprio pacto divino, ok? Então... Um adendo. Há algumas promessas, né, que demoram a se cumprir, acaba trazendo frustração para quem espera, né, e desesperança, que nem toda vez vai se tornar incredulidade. Mas vamos trazer aqui só uma provocação, né? Nós estamos esperando pela volta de Jesus há 2000 e tantos anos. Essa é uma promessa que, para nós, é uma certeza de cumprimento. Mas para quem, o senhor viu, não tem a fé suficiente para embasar isso, ou já está desesperançado por todo esse momento, acaba, em dado momento, vacilando ou não crendo realmente de que isso seja uma verdade. E aí, assim, como é que a gente trabalha isso, não é, para gerar expectativa de fé, de credulidade a essas pessoas que, né, passam gerações e gerações, passam para... A igreja vem pregando, vem trazendo o evangelho. Não, Jesus vai voltar. Jesus está à porta, Jesus está voltando. E a coisa não acontece. Eu não sei como a gente trabalha, eu só sei que Deus trabalha na gente em relação a isso, né? Eu discordo do professor aqui. Discorda de quê? Não, o professor Sepúlveda, ele... Eu não estou falando que é verdade. Calma, irmão. Ele está preocupado já, professor Ronaldo. O que acontece? Não, na verdade, ele está certo, sim. Porque a espera, a demora no cumprimento de uma promessa, exige que você se amadureça para tomar posse da mesma, entendeu? E na vida cristã, muitas vezes nós queremos o imediato. Queremos tudo muito rápido. E não entendemos que esse período de tempo, até que se cumpra o prometido, até que se cumpra a promessa, é um tempo que você vai o quê? Vai amadurecer. Você vai se preparar
para tomar posse da bênção. Agora, no que se refere, no que tange. Pastor Gilson vai falar, pastor? Toma, pastor Gilson. Gente, eles não deixam eu falar. É que vocês estão online, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui na sala. Eles me olham de um jeito que me sufocam. Então, vamos lá. Eu fico com o que eu falei anteriormente. Na verdade, a gente trabalha como? Não, a gente, na verdade, não trabalha. Deus trabalha em nós em relação a isso, porque, por sermos seres limitados nesse sentido de compreensão da infinitude do propósito de Deus, eu digo sempre que a experiência que nós tivemos da salvação, ela é suficiente para entender e provar aquilo que é a glória de Deus nas nossas vidas. Você vê aqui uma referência clara, Números capítulo 14, o versículo 22 e 23, ele vai falar inclusive sobre essa perspectiva, porque aquele povo ele tinha o quê? Uma promessa de ser liberto, de deixar de ser escravo e de alcançar a terra a qual Deus tinha prometido, que embora para aquele tempo ela pudesse ser direcionada a um âmbito físico, é o escape de Deus, é o descanso de Deus, é o repouso de Deus. Aí diz assim, ó, homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram verá. Quer dizer, a desobediência do povo, mesmo ouvindo aquilo que é anunciado, mesmo aquilo que Deus promete, eles têm uma decisão de confiar e caminhar com paciência, crendo naquilo que Deus prometeu, ou de se rebelar. Aqui é dito muito claro, eles de alguma forma eles vão tentar a Deus, eles vão desobedecer a voz de Deus, eles vão provocar a ira de Deus. Quer dizer, não basta Deus falar, você quer que Deus faça no momento que você quer. Só que o plano de Deus, ele transcende a nossa vontade e transcende o aspecto humano, no sentido de que ele tem o controle de toda a história. E aí a gente, como ser limitado, a gente tem esse problema. Aí o autor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 5, ele vai ter aqui a menção acerca do que a gente está lendo aqui em Números. Quando ele fala assim, e outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Foi quando lá no início a gente leu o texto bíblico básico, eu fiz menção para você, né, tanto do âmbito celestial, quanto do âmbito terreno, quando o autor ele falava. Então ele vai fazendo esse contraponto na narrativa dele, justamente para poder deslocar a mente dos ouvintes no sentido de ter essa percepção. Olha, vocês vão querer fazer igual eles fizeram no passado? Ouviram, mas não obedeceram? Tinha a promessa, mas não acreditaram? E aí essa ideia de que o paradoxo do ser humano é exatamente esse. Como ser um ser natural, viver as promessas de Deus, um Deus do sobrenatural, e ter em nós a plena confiança em Deus para poder ver-se o tempo das confirmação. Então aí a pregação sem proveito. E aí eu, na verdade, colocaria aqui uma interrogação. Pregação sem proveito? De fato é sem proveito essa pregação? A gente sabe que a gente vive um tempo onde, em todo canto dessa terra, as pessoas têm, de alguma forma, feito muita força para poder contrariar os princípios de Deus. A gente vê aberrações que a humanidade tem feito em relação aos princípios de Deus. É como se o inimigo tivesse tomado de fato a mente dessas pessoas e elas fazem com força uma contrariedade àquilo que são os princípios de Deus. E são coisas, na verdade, que independem de religião. Sabe por causa de quê? Porque o ser humano, enquanto um ser criado, como eu falei aqui para vocês, por ter essa porção do divino em si, há uma coisa chamada a consciência, né? Essa consciência do ser humano, ela independe da religião. Isso é uma das teses levantadas, inclusive, quando os povos que não são alcançados, como que Deus trata acerca da salvação dessas pessoas. Mas pense no seguinte, ser vivente, tem uma porção do Espírito nessas pessoas para poder trazer a consciência acerca dos parâmetros mais básicos dos princípios da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Aí eu coloquei essa interrogação e você vai entender por causa de quê. Então, a palavra,
de Deus ela tem sido pregada. As coisas que são contrárias à palavra ou os princípios básicos da moralidade, a gente tem visto também ser contrariada. Quando isso entra na igreja, que é o grande problema, porque a igreja, enquanto essa agência do céu aqui na terra deveria estar trabalhando uma implantadora dessa visão do reino, muitos cristãos estão sendo alcançados por essa influência cultural e fazendo com que aconteça daqui. Ouvem, mas não obedecem. Por quê? Fé utilitarista. A fé utilitarista é o seguinte: bom, se eu escuto uma exortação, eu falo o seguinte: não quero isso aqui para mim não. Isso daqui vai me contrariar, então eu não boto isso em prática na minha vida. E aí os grandes direcionamentos de Deus, ou o grande moldar de Deus nas nossas vidas, está exatamente naquilo que Ele contraria a nossa vontade. Por quê? Se temos uma perspectiva equivocada acerca de alguma coisa, é a contrariedade de Deus, que é o próprio Espírito de Deus falando a nós, no sentido de quê? De mudança, e aí não há o quê? Obediência, não há uma prática daquilo dali. Os israelitas, eles representam exatamente aqueles que ouviram, mas não praticaram. Pensando naquele povo que caminha pelo deserto, a gente sabe que somente aqueles abaixo de 20 anos, eles vão entrar a essa terra, e todos os demais vão ficar para trás. Todos os demais não vão herdar essa promessa. Por quê? Por uma questão clara de resultado. Eu diria que é um resultado claro da desobediência. A desobediência desencadeia num determinado resultado. Então, aqueles que ouviram e não creram, eles obviamente não vão receber o resultado da promessa. E aí eu diria para você, respondendo até, dando sequência na resposta ao Sepúlveda, a grande questão está relacionada à nossa continuidade, independente do tempo em que vai se cumprir essa promessa. Ou você crê, continua, ou você não crê e acaba desobedecendo porque você retrocede no sentido desse propósito. Então, esse repouso preparado de Deus para o seu povo, ele diz respeito ao seguinte: há um direcionamento, há um descanso e há também um percurso. E neste percurso, Deus consegue fazer com que ele separe os obedientes dos desobedientes. Pastor Gilson. Ouvi-lo é extremamente inspirador, né? E difícil para qualquer mortal silenciar-se diante de tanta sabedoria que emana da vossa pessoa. Não, sincero, né? Assim, e nessa mesma esteira que você está aí colocando, né? Aproveitando aí essa estrada, essa ideia de ouviram, mas não obedeceram, e, portanto, a pregação tornou-se sem efeito, sem proveito, e aí o próprio texto afirma categoricamente que eles ouviram, mas não misturaram as palavras à fé. Interessante não é somente ouvir, na tarefa de ouvir, misturar o que foi dito, entremesclar o que foi dito à fé, porque sem fé é impossível alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Não importa a proposta, a promessa, se faz fundamental e necessário a manifestação da fé. E porque não acreditaram, eles se tornaram incrédulos. E a incredulidade foi a causa primeira do não acessar o tal descanso. Porque não existe, o pastor Divanei, não existe relacionamento interpessoal que subsista diante do poder destrutivo da incredulidade. A incredulidade, ela desfaz qualquer tipo de relacionamento. Se não confiar no Senhor, jamais poderemos estabelecer uma relação íntima ou de amizade, porque se não crer, não adianta. Imagina se relacionar com Deus sem a manifestação da fé. Não é à toa que ele mesmo disse, né? Sem fé é impossível agradar, porque se faz necessário, né? Eu até coloquei aqui, né, que a verdadeira fé, ela se expressa como uma obediência, em que se dá valor ao provisionamento divino. Significa o quê? Deus provisionou algo relacionado ao seu povo que diz respeito à eternidade. Quando verdadeiramente se obedece isso, você manifesta a fé, que é o entendimento prático daquilo que Deus direcionou. Então essa negação, essa incredulidade, ela está relacionada a isso. Você não dá valor ao provisionamento divino. Então essa fé é a fé que agrada a Deus. A fé que você crê, obedece e desenvolve isso. Não agora, tem... essa falta de fé não está relacionada num contexto
a demora da promessa, Não. algo do tipo. O que fomentou essa incredulidade foram as dificuldades. Gigantes na terra, muralhas. O relatório dos 10 retrata profundamente a razão pela qual o povo temeu, chorou e não acreditou. Ou seja, para crer em Deus, se faz necessário romper com as amarras da razão e se permitir lançar um transcendente e viver o que Deus tem para nós. É fundamental. Meu Deus. Então, assim, para poder a gente fazer a síntese aqui dessa parte aqui da aula, então, fica muito claro. Ouvir mais crer mais praticar, a gente consegue o quê? Obediência. Então, ouvir, crer e praticar representa-se pela obediência, que é fruto, é resultado. Edinho, me perdoe aqui, muito bom isso que você está colocando aqui. Hebreus 5,9 diz que Jesus, né, veio a ser a causa da eterna salvação àqueles que lhe obedecem. Eu estava pensando aqui comigo aqui, sobre a incredulidade lá e não terem descanso na terra onde foram viver, porque desobedeceram a Deus. Hoje Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. Isso aí, a fazenda que Sepúlveda é maior do que o Estado de Israel. Só para você ver, e é uma nação que é constantemente oprimida por todos que estão ali em seu redor. Então, essa causa da desobediência deles ou da incredulidade deles se reflete nos dias de hoje. Fazendo um paralelo com entrar na Terra Prometida ou receber a salvação, muitos de nós ainda hoje, mesmo sendo salvos, ainda continuamos com uma vida perturbada, às vezes atribulada, umas vezes, porque não aprendemos a obedecer a Deus e a descansar nele. Lá, quando Mateus diz lá, por que vocês estão ansiosos aí quando é a vez de comer, quando é a vez de beber, né? E tem muito crente ansioso quanto a isso, não é? Então, na verdade, não consegue ainda obedecer a Deus no sentido de descansar nele, sabendo que ele vai prover todas as coisas. Aí, esse tipo de desobediência pode, inclusive, causar um tipo de prejuízo que deixe de levá-lo para a eternidade, de entrar no descanso. Que eu falei, a apostasia pessoal, ela não é um afastamento total da crença em Jesus. São essas arestas que vão permeando a credulidade naquilo que é a promessa de Deus, que começa a dar esse afastamento. Essa incredulidade, ela vai permeando, e ela pode ter resultados, assim, desastrosos. Pode trazer. O pastor estava falando que as coisas da vida, né, os embaraços da gente que levou à incredulidade. Isso é uma constância. A gente, enquanto viventes aqui nessa terra, a gente vai pelejar contra as questões do dia a dia. Essas coisas, de fato, vão minando a nossa fé, vão minando a nossa esperança, porque o senhor está ali numa constância para uma vida santa, uma coisa que vai ser levado ao desprendimento, a sair desses embaraços que a vida nos dá, mas é todo dia. É algo que a gente tem que contornar todo dia. E isso é difícil se você não tiver firmado numa fé muito, né, sustentada, que você não deixe que essas coisas que a Bíblia diz, que a palavra diz, que não pode minar a nossa fé, os embaraços do dia a dia. E você está vendo que a gente está trabalhando um aspecto de uma promessa vindoura, mas a todo momento a incredulidade, ainda que momentânea em relação a isso, nos perturba nesse tempo. Por isso que acaba trazendo esse cansaço, às vezes, emocional. Eu não usaria a expressão cansaço espiritual, né? Mas eu diria tudo que envolve o mundo espiritual dentro do aspecto humano, que é limitado para a compreensão, pode trazer uma questão dentro da tua vida emocional, obviamente. Por quê? Porque você é carne e osso. Então não tem como. Eu oro a Deus às vezes com essas questões também. Senhor, vou orar sobre isso, por quê? Eu sei que a tua palavra faz isso, mas eu sou ser humano, Senhor. Então deixa eu desabafar sobre isso aqui, porque o negócio está desse jeito. Por quê? Eu tenho que reconhecer minha limitação. Então o fato de você relatar isso para Deus é uma maneira também de você reconhecer a necessidade dele trabalhar em você, para você alcançar esse descanso naquilo que é a promessa dele. Deus se manifestava o tempo todo entre o povo, desde a hora que ele saiu do Egito,
é interessante que Deus se manifestava constantemente entre o povo. Além de ter levantado um grande líder, ele também, dentro das necessidades, no trajeto, Deus se manifestou o tempo todo. Então a incredulidade ali até duplicou e levantou a ira de Deus exatamente por isso. Caramba, eu estou com vocês o tempo todo, preciso de água, eu estou aqui, preciso de comida, eu estou aqui o tempo todo. Eu estava fazendo frio de noite, estou aqui para vocês. E vocês não estão me entendendo? Aí, é que você não estava lá, você não ia fazer a mesma coisa. Pode dizer. É que você não foi o que a gente leu aqui em Números, né? Você não ia fazer igual a ele. Exatamente isso. A glória de Deus foi manifesta de maneira clara e ainda assim permaneceu. E a gente entra aqui no ponto 2 da lição, né? Você vai ver na sua revista que eu fiz um apanhado diferente, porque nós tratamos aqui sobre um aspecto geral, sobre essa ideia do descanso conforme o autor dos Hebreus trata. E aí a pergunta é, né, essa expressão de Hebreus, onde a palavra de Deus é mais penetrante, ela tem alguma relação, né, com essa promessa do descanso que o Senhor promete ao seu povo? É uma pergunta que eu faço para vocês aqui. Essa expressão, a palavra de Deus é mais penetrante, ela tem guarda alguma relação com o que diz respeito ao assunto de hoje, que é o descanso, o repouso? Sim. Por quê? Porque o descanso diz respeito à salvação, ok? Esse descanso aqui no sentido amplo, no sentido celestial, ele é a completude, é o resultado da salvação, é a obra completa de Deus em relação à humanidade. E a salvação, ela vem por intermédio do quê? Da fé, como a gente falou aqui. É impossível que você, sem que você creia, você venha aceitar Jesus como seu Salvador. Então, é crer, se arrepender para você alcançar a salvação. Então, essa salvação, ela vem pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, aqui a palavra de Deus é primordial nesse sentido de compreensão das promessas de Deus em relação a esse repouso ao seu povo, quanto também da prática, e não viver uma vida de desobediência. Aí o que vai ter aqui na revista é um destrinchar do que nós temos no versículo de número 12. Tá? Aqui o que a gente vai ter basicamente é isso. Quando fala sobre ela é viva e eficaz, a primeira coisa que a gente deve pensar, quando a gente fala da palavra ser viva, a gente está falando da vivacidade da palavra. Ela está em movimento, ela não é uma palavra estática. Por exemplo, eu vou ler qualquer livro aqui, é uma palavra estática. Agora, quando a gente lê a Bíblia, o próprio autor dela está falando conosco. Há uma vivacidade, não há um cenário estático apresentado para nós. Então, ela está em movimento, é uma ação dinâmica em favor das nossas vidas. Por isso, ler a Bíblia é diferente de ler qualquer um livro, porque você está lendo com o próprio autor em você. Né? A ideia de Deus conosco, a ideia do Deus Emmanuel, a ideia da ação do Espírito Santo em nossas vidas é exatamente essa. Um Deus conosco em todo o tempo e que, através da Bíblia, ele codifica a sua fala para o nosso entendimento. A gente estava falando aqui sobre esse livro, né? E ali conversando algumas questões teológicas. E assim, você não quer errar sobre a voz de Deus? Não, será se Deus falou no meu coração? Será se isso testificou? Será se aquilo que eu ouvi na pregação, isso foi Deus mesmo falando comigo? Você não quer ter dúvida sobre a fala de Deus? Leia a palavra de Deus. É a palavra dele para a sua vida e por isso torna ela viva para a sua vida, porque ela atinge, obviamente, o aspecto que vai para além do intelecto. Através dessa vivacidade da palavra de Deus, nós encontramos resultados para nossas vidas, não só na parte intelectual, mas para além da parte intelectual. Por isso, a vivacidade da palavra de Deus. E eficaz, porque através dessa vivacidade, ela vai produzir um efeito. Depois que essa palavra ela é proclamada, ela surte um efeito natural nas nossas vidas. É como se ela se encaixasse com as debilidades que nós temos, com as demandas que nós temos, e através disso um resultado naturalmente. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e a dar semente ao semeador,
o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 10 e 11. Por isso, lembra que eu coloquei lá a interrogação? Será se de fato a pregação ela é em vão? O que você pode responder? A pregação é em vão? Não. Então, isso seria... Então o pastor Ronaldo já respondeu que a gente vai chegar lá na frente, mas é exatamente isso. A pregação da palavra, a proclamação do evangelho, se ela é feita através da própria palavra de Deus, ela é viva, ela tem a sua vivacidade, ela tem a sua eficácia, ela vai produzindo um efeito para aqueles que escutam, um resultado de vida eterna, para aqueles que a rejeitam, um resultado de condenação. É difícil falar isso? Mas é a grande realidade. Eu, quando me converti, a primeira vez que eu escutei isso, eu até levei um susto, como assim? Então quer dizer que aquela pessoa, às vezes, que ela fica assim, não, vai na igreja, tem o apelo, nunca aceitou Jesus, não, semana que vem eu vejo isso daí. Aí passa um tempo da vida, não, depois vejo isso aí. Porque ela vai negociando com a sua conduta de vida e achando que ela pode ir postergando as oportunidades que Deus tem dado. Mas só que cada uma palavra que ela tem escutado acerca da palavra de Deus, na verdade é Deus construindo um aspecto de entendimento nessa pessoa. Porque quando ela chega a esse ponto de tipo assim, eu tenho que aceitar Jesus, mas vou depois. Na verdade, ela já entendeu que ela tem que aceitar Jesus como Salvador. Então, a falta de recebimento dessa graça que está sendo ofertada para ela, pode se tornar o quê? Uma maneira de ser condenada. Não significa que Deus ele é um Deus, né, que vai trazer algum tipo de problemática para a vida da pessoa aleatoriamente por uma punição. Não, mas é um preceito, é um princípio. Então Deus ele dá a oportunidade, oferta a graça para até demonstrar o amor dele e a justiça dele. Logo, tendo seu entendimento, ouvindo, você tem o acesso à salvação, não obedecendo, você provavelmente vai ter ali um resultado de condenação. O fato é que Deus ele não vai propor nada sem que ele dê o real entendimento daquilo que você está fazendo. Eu, quando aceitei Jesus, eu poderia não entender nada do que aconteceria com a minha vida depois. E é exatamente isso. Até hoje, eu sei que eu tenho promessas e tudo mais, eu vou caminhando, não entendo a completude, mas uma coisa eu sabia, é para a minha salvação, é para a vida eterna. Isso estava muito claro para mim desde então. Então, assim, não tem como as pessoas se furtarem disso. Por isso, a palavra ela é viva, ela é eficaz. E aqui, ela penetra no íntimo do ser humano. Veja, a ideia de penetrar no íntimo, ela vai falar sobre adentrar dentro de níveis onde o ser humano não tem acesso. Deus, ele, obviamente, ele tem esse poder e através da sua palavra é encontrada essa possibilidade. Sabe aquelas coisas que você pensa, sabe aquelas coisas que você, às vezes, acha que não é acessado por ninguém? Através da palavra de Deus isso é acessado. Às vezes você vai estar lendo a palavra de Deus e aí vai vir ali um versículo, uma passagem bíblica que vai ser como uma espécie de alerta. Aí você fala assim, mas como isso? Assim, como que isso está acontecendo no meu interior se ninguém sabia disso? Você sente a presença de alguém, e esse alguém é Deus, tratando sobre algo muito específico da sua vida. Por quê? Ela tem essa possibilidade de penetrar no íntimo do ser humano. Se Deus ele criou o ser humano, logo ele entende sobre os meandros, cada um dos detalhes da composição do ser humano. Ela é viva, ela é eficaz e ela penetra nos lugares mais íntimos do ser humano. A palavra de Deus aqui, quando a gente pensa de maneira metafórica, né, comparada a uma espada cortante, é no sentido exatamente dessa penetração. Essa penetração, ela é dita como alcançar a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E aí pense no seguinte, essa divisão da alma é algo que, se você for perguntar
Acho que o pastor Dilton até pregou recentemente sobre essa passagem. Vai perguntar para qualquer médico ou especialista nessa área, relacionado ao interior, relacionado ao emocional. Mas como assim? Onde é a divisão da alma? Isso é coisa da plenitude do poder de Deus na sua criatura. É aquela metáfora que nós fazemos, por exemplo, né? A gente tem, às vezes, um aparelho eletrônico, né? Você vê assim, caramba, um aparelho eletrônico. E aí isso dá um defeito, e se a pessoa não for um técnico autorizado pelo fabricante, não consegue de jeito nenhum consertar. Recentemente, ano passado, a minha geladeira teve um problema naquela parte... Não, na verdade a junção que segura a porta na parte de baixo. Ela corroeu e a porta da geladeira soltou. Aí o que acontece? Eu fui chamar o Luiz Alberto para poder ir lá em casa para poder verificar isso, né? Eu falei, caraca, Luiz Alberto, vou ter que botar uma fita isolante aqui na geladeira, que o negócio está pendurado. Aí o Luiz Alberto correu lá em casa, aí, beleza, o Luiz Alberto chegou lá em casa, olhou, pô, não, isso aí aqui, a gente tem que trocar essa peça e tal, não sei o que, papapá. Aí isso era pela manhã. Aí o Luiz Alberto saiu, não vou comprar, eu vou não sei aonde. Resumindo, o Luiz Alberto ficou o dia inteiro na rua, e quando ele voltou já era quase final da tarde. Aí ele falou, pô, eu cacei em todo canto, não sei o quê, e a peça só tinha na autorizada, porque ninguém podia vender uma peça, porque se ele traz uma peça similar, poderia dar algum problema de encaixe lá na formatação. E para piorar, a peça que ele trouxe era a peça ok, só que a chave que precisava para poder usar no lugar também era uma chave que tinha que ser do fabricante, porque era uma chave específica. Na minha concepção... O cara compra a geladeira da NASA, maluco. Na minha qualquer um com zero. Na minha ideia, qual é o seguinte? O fabricante, ele pensa no seguinte, ó, eu tenho meus autorizados, se der problema, ninguém consegue consertar esse negócio. O cara vai ter que procurar aqui a fábrica, os autorizados. É uma maneira de monopolizar, né, o conserto daquele equipamento. Aí você vê, tinha que ter a peça do autorizada, tinha que ter uma chave específica. Resumindo, você imagina isso na ótica de Deus, como ele pode penetrar no seu íntimo, aquele detalhe que ninguém pode consertar, aquele detalhe que ninguém pode fazer o ajuste, Deus pode entrar lá, porque ele é o fabricante, ele é que te criou, então ele tem possibilidade de fazer isso na sua vida, consertar aquilo que ninguém conserta. Pense, se nós somos esses seres que nós chamamos de tricotômicos, esses seres que possuem essa unidade integrada, como a gente vê em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, espírito, alma e corpo, a gente pode entender que todas essas esferas, elas estão exatamente disponíveis ao Senhor para que sejam tratadas, para que elas sejam organizadas por intermédio da palavra de Deus. Então, sendo o Senhor Espírito, e ele estando na sua palavra, essa vivacidade, essa eficácia e essa penetração no nosso íntimo é que traz os resultados para que nós venhamos se deixar ser preparados por Deus para poder entender essas promessas que ele faz. E aqui também é colocado que ela discerne pensamentos e intenções. A palavra revela, né, que alguns ruídos relacionados a essa compreensão, né, da palavra, que Deus ele vai fazer com que a própria palavra venha nos esclarecer. A gente falou aqui sobre essa ideia de ensinamentos equivocados, sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente pondera. Pense que todos esses ruídos, todas essas situações que podem deturpar a palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, nós conseguimos o quê? Discernir pensamentos e intenções. É como se fosse uma espécie de sensor. É uma espécie de sensor. O pastor Ronaldo deve fazer muito isso ainda, né? Quando chega algum artigo na fábrica e você começa a ler o artigo, e quando a gente começou os trabalhos da fábrica, aí a gente falou assim, não, vamos pegar aqui uns links de sites que a gente tem algum tipo de confiança, ou que os materiais são mais confiáveis e tal, e tudo mais. E aí a gente fez algumas reuniões falando assim, toma cuidado com tal publicação que vem de tal pessoa, que, sabe, tudo que vem do ser humano,
a gente fica assim, caramba, mas isso aqui tem um detalhe, isso aqui pode deturpar, como é que a gente vai compreender isso daqui? Aí a gente deu essas dicas e tudo mais. Aí, ok, toda bagagem intelectual, todo estudo teológico, tudo isso te ajuda muito no sentido de você ler e discernir. Agora eu posso falar uma coisa para você. Tem coisa que você pega e é impressionante, você vai ler, quando chega naquela parte, pum, e calma aí, isso aqui deturpou a palavra de Deus ou é alguma coisa que vai contra aquilo que nós temos como visão aqui. Por exemplo, a gente vai pegar um artigo sobre política, por exemplo, um artigo que trata sobre algum assunto que a gente tem que ter muito cuidado para a gente continuar trabalhando em unidade. Você lê aquilo dali e um sensor, opa, calma aí, isso aqui é estranho. Aconteceu, né, também, foi um outro caso muito interessante, e você vê como a palavra de Deus, ela discerne, né, esses pensamentos e intenções, e aí eu estou falando o quê? Se um autor, ele escreve, ele teve um pensamento, ele teve uma intenção de expor ali uma determinada ou dar uma interpretação a um texto bíblico. E aí o pastor Ronaldo, a gente estava com um determinado livro, né, de uma situação específica, de um autor específico, e aí a gente tinha uma relação, né, com essa pessoa e precisava analisar o material da pessoa para poder saber se podia continuar com essa ideia ou não. E aí interessante, porque o pastor Ronaldo pegou, leu um trecho e parece que foi assim, você abre o livro, aí você lê um parágrafo, você olha, opa, calma aí, você está folheando o livro, né, que eu faço isso também às vezes, você pega um livro, aí você lê o sumário tal, e vai passando os capítulos, aí do nada você olha, opa, calma aí o pastor Ronaldo foi e me mandou, pô, olha isso daí. Aí o interessante, o pastor Ronaldo já tinha visto, eu li, eu falei, caramba, aí eu fui e falei, rapaz, isso aqui não me é estranho. Aí era uma citação de um outro autor, muito confiável, inclusive, no nosso meio, só que a exposição daquele teor do outro autor confiável deturpava coisas relacionadas à palavra de Deus, à sua inspiração. Aí o que é isso? Pela própria palavra de Deus, que é viva, eficaz, e faz com que a gente possa discernir pensamentos e intenções, ela sendo viva e Deus sendo dentro de nós essa porção que adentra o nosso espírito para nos conduzir, o próprio Deus ele nos alerta sobre isso. Então, a palavra de Deus ela tem essa possibilidade de ser viva, eficaz e gerar em nós poder, fruto, resultado. A vivacidade da palavra, a sua eficácia é um gerador do poder de Deus em nossas vidas. Por intermédio disso, a gente consegue fazer coisas que não poderíamos. Conseguimos discernir aquilo que não seria possível a olho nu discernir se não fosse o Espírito de Deus. E ela é exatamente o poder para a salvação. Através da palavra de Deus, nós temos os ensinamentos que vão construindo em nós o perfeito discernimento para entender a obra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus, ela julga pensamento, ela julga intenções do nosso coração. Isso significa dizer que nós não podemos desconsiderar a palavra de Deus como instrumento primordial para nós conseguirmos alcançar esse tempo de descanso com o nosso Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que nós temos que tratar. Hebreus 4,13. Nada há no universo que esteja velado diante do Todo-Poderoso. Meu irmão, não há nada nos olhos de Deus que não seja visto. Não há nada para Deus que não seja nu e patente ao olhar dele para poder ele conseguir nos informar por intermédio da palavra de Deus. E para poder a gente fazer a parte de fechamento da nossa lição, a gente entra no descanso prometido por Deus. Se você entendeu até aqui a ideia de descanso, se você entendeu que a palavra é um instrumento que vai nos levar ao entendimento de obedecer aquilo que é a promessa de Deus, você precisa entender o que é o descanso de Deus. E o que é esse descanso de Deus? Que nós podemos chamar de Shabar do tempo do fim. Se nós relacionarmos a ideia do que o Antigo Testamento fala sobre isso, nós vamos entender apenas para o tempo terreno. Se pensarmos nesse descanso ofertado por Deus, nós vamos pegar apenas o princípio e colocar em prática para um pensamento vindouro, para uma promessa que irá se cumprir. Em Hebreus 4, esse descanso que é abordado, ele não é o descanso sabático, ok? Aqui ele há um paralelo de comparação, mas não está se tratando do
do descanso sabático da lei, que a gente tem algumas ponderações acerca disso. Esse descanso, ele diz respeito ao descanso da aliança de Deus. Significa o quê? Esse descanso fala de aliança, e a aliança fala de presença. Através da aliança que nós temos com Deus, nós conseguimos desfrutar da presença de Deus. Aqui a revista vai trazer o descanso de Deus e de Israel como uma forma ilustrativa. Eu vou ser bem rápido aqui, porque na introdução nós tratamos um pouco sobre isso. Por exemplo, o descanso de Deus, né, que é representado, por exemplo, do descanso dele no 7º dia após a criação, ele não é um descanso físico, porque a gente já falou aqui, sendo ele espírito, Deus não se cansa. Então isso representa para a gente o quê? Um princípio. A representatividade de Deus descansar no 7º dia após completar a criação é um aspecto principiológico acerca de uma mensagem para nossas vidas. Aí nós temos, por exemplo, que esse descanso de Deus, ele representa uma espécie de fotografia do descanso em Cristo. Então, aquilo que acontece e que nós vemos em Gênesis é uma maneira de representar esse descanso em Cristo, que é o descanso da salvação, é o descanso que traz a paz para com Deus. Quando cremos, entramos no descanso. A salvação é a conclusão das obras. Então, a gente crê, a gente entra nesse descanso, esse descanso representa a salvação, e essa salvação é propriamente a conclusão das obras. Como eu havia falado, lá no Gênesis, a representatividade de um princípio, e em Cristo a representatividade de quê? Da conclusão da obra de salvação. E o descanso de Israel? Ele está ligado aqui a Canaã, e ele está relacionado a um descanso presente, quando o cristão toma posse da sua herança em Cristo. Este é o descanso da submissão e da paz de Deus. Aí, a revista trata sobre o descanso dos israelitas. A gente já viu aqui, basicamente, que por causa da desobediência, da rebeldia, parte desse povo hebreu que caminhou pelo deserto ao sair do Egito, eles não vão acessar a terra prometida, que naquele tempo representava esse descanso, representava esse repouso ofertado por Deus. O que vai acontecer nessa situação é que Deus ele vai fornecer misericórdia. Isso representa o quê? Deus ele retira a punição para parte desse povo, dos mais jovens que vão entrar na terra prometida. Isso é uma expressão clara da misericórdia de Deus. Deus poderia punir todo o povo? Sim. Ele pega a parte como representação da sua misericórdia, e a outra parte, ela vai, na verdade, colher o resultado da sua murmuração, da sua desobediência, mesmo tendo vivido todo esse período de manifestação da glória de Deus. E aí, todos aqueles israelitas com mais de 20 anos de idade, eles foram condenados a perecer no deserto, e dessa forma eles não entraram na terra prometida. E aí a revista vai tratar sobre o repouso do povo de Deus. E aqui chega naquilo que o autor dos Hebreus alcança, não somente a vida dos ouvintes daquela época, mas também alcança nossas vidas. Por quê? Entendendo o que aconteceu com a história do povo hebreu, qual é a tua escolha? Vendo toda essa história do povo hebreu, que caminha pelo deserto, mesmo vendo a glória de Deus, reclamam, desobedecem, não acessam a promessa de repouso. E agora a gente vem para esse tempo, o descanso, dado por Deus ao seu povo, esse povo remido por Jesus Cristo. Aí a pergunta é, você quer viver da graça ou viver na expectativa da misericórdia por conta da desobediência? Porque esses israelitas que acessaram a terra, eles viveram, na verdade, por conta de uma expectativa de misericórdia. Por quê? Para poder cessar o resultado daquilo que propriamente os seus pais, os mais antigos, fizeram num caminhar. E aí Deus, na verdade, cessa esse perecimento dessa parte do povo como representatividade da misericórdia. Ao dizer que ainda resta um repouso para o povo de Deus, lá em Hebreus capítulo de número 4, versículo 9, a gente vê que o autor está fazendo uma referência ao descanso físico. Não está fazendo uma referência ao descanso físico, mas está fazendo uma referência a esse descanso de cunho espiritual, celestial, que é indivisível, ele é pleno, ele é completo, para todos aqueles que são salvos
pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, sabe o que isso representa? Quando tudo se completar acerca dessas promessas, nós vamos entender que vai se findar o nosso labor aqui nessa terra, vai se findar o nosso sofrimento, as perseguições, tudo aquilo que é comum a esse tempo terreno será reparado na eternidade. Será um descanso sem fim, meu irmão. Sabe o que é isso? É um ambiente de total ausência de trevas e de plenitude da presença de Deus. Meus irmãos, Apocalipse 21, 23, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nesse lugar de descanso celestial, a própria lâmpada que ilumina é a própria presença de Deus, a própria presença do Cordeiro é a lâmpada que traz luminosidade. Não há trevas, não há escuridão, há plenitude de alegria, a reparação de tudo aquilo que a gente viveu nesse tempo. Esse descanso, meu irmão, ele só é possível se nós vivermos na presença de Deus. Estar na presença de Deus, meu irmão, representa viver uma aliança. O descanso da nova aliança nada mais é do que desfrutar da paz encontrada na presença de Deus. Meu irmão, está em turbulência, está em tribulação, descanse na presença de Deus. Quanto mais você se aproxima da presença de Deus, mais conforto você sentirá, mais paz você sentirá, porque isso não está ligado ao âmbito terreno, isso não está ligado às circunstâncias. Uma coisa que muito legal para poder a gente terminar, eu vou tomar 5 minutos após as 9 horas. Quem me dá 5 minutos aqui? Já ganhei uns 20, 30 minutos aqui. Esse descanso que nós estamos falando aqui e que o autor dos Hebreus ele trata, para mim ele tem uma representatividade clara dessa aliança com Deus, logo da presença de Deus, e essa presença é um fator de paz para nossas vidas. A cultura judaica, ela vai trazer uma ideia de nós entendermos o que é o shalom de Deus. Deus, nessa representatividade de paz, nós entendemos que quando você fala assim, a paz do Senhor, né, ou o judeu fala shalom, isso está muito além de apenas um cumprimento. Na verdade, dentro da ideia da cultura judaica, quando nós falamos a paz, ou shalom, tem 3 aspectos aqui envolvidos. Primeiro, quando você fala a paz do Senhor para o irmão, está dizendo o seguinte, nada faltará, nada quebrará, nada ficará fora do lugar. Sabe o que isso representa? Nada faltará significa que a dívida foi paga, foi uma remissão para a sua vida. Quando nós estávamos sem Cristo nas nossas vidas, tínhamos uma dívida. Quem tem dívida está com alguma coisa faltando. Nós não poderíamos nós não poderíamos pagar essa dívida se não fosse paga por Jesus Cristo. Então nos faltava alguma coisa que nós não poderíamos pagar, mas Cristo pagou por nós. Nada faltará, a dívida foi paga, houve remissão. Nada quebrará. Sabe o que isso significa? Quebrar é muito além de coisas do seu lar, da sua casa. Nada quebrará significa que a aliança eterna que foi feita com você, a aliança que foi feita por intermédio de Jesus Cristo, representa restauração. Foi restaurada a aliança. Por isso, paz, nada faltará, nada quebrará e nada ficará fora do lugar. Meu irmão, você aqui nessa terra é um peregrino, você está fora do lugar. Um dia, morada celestial na eternidade. A morada celestial é o nosso lugar que foi preparado. O pastor Ronaldo me mandou um louvor hoje de tarde, que ele viu a minha aula, e aí Salmo 84:3 diz, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu, os seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A verdadeira paz, meu irmão, é encontrada na presença de Deus. Nós queremos concluir essa noite dizendo que essa paz, ela independe das circunstâncias. Sejamos perseverantes, andemos com diligência para ouvir e obedecer à voz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, para que você possa, nesta terra, viver o período que vai te preparar para o pleno descanso nas moradas celestiais. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Estou muito orgulhoso desse rapaz, mano. Parabéns, Givanei. Excelente ministração. Mandei um vencedores aí. Vamos mandar um milagre agora, né? Você lembra? É meu, somente meu.
e o teu trabalho é... Lindo, né? Verdade. É? Aqui agora há pouco tempo? Não. Foi não, Jair, foi não me lembrava desse não. Não, essa daí não. Foi outra. Queridos, ministração maravilhosa, Edivane, Deus abençoe, não é? Agora eu fico pensando, ele estava falando ali, eu estava estudando essa lição, né? A gente trocou aqui, o Justo também, que eu vou estar indo Gramacho. E depois da ministração do Edivanei aqui, tu fica, caraca, meu, tô fraquinho demais, meu, tem que melhorar em muito, né? Tem que dar um upgrade lá na minha lição. Mas Deus te abençoe, Edivanei, com graça, com, né? Essa questão do repouso, do descanso de Deus, é muito interessante, muito profundo isso, né? A gente pensar exatamente que a nossa relação com Deus, né? Porque a palavra, quando a gente pensa na palavra descansa, lá, professora Raíza, é isso. Eu confundi você com sua irmã aí, falando com ela, com né? Elas são gêmeos. Eu estava pensando nessa questão do descanso aqui, né? E a gente sempre pensa nessa questão do descanso para a gente como alguma coisa de tirar férias, né? De ficar de perna para o ar e tal, né? Mas esse descanso de Deus para nós não é dizer que nós vamos ficar ausentes do trabalho, tirar férias de 30 dias. Pelo contrário, né? A gente continua trabalhando, a gente continua fazendo, envolvido na obra dele, né? Mas sabendo que ele cuida de nós, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Aí eu estava pensando em uma das ilustrações mais bacanas que veio para mim, em termos de descanso, foi uma foto de um pai segurando um bebezinho, né? De vez em quando, quem tem filho ou teve filho pequeno sabe, a gente olha e fala assim, está despreocupado, né? Não tem uma conta para pagar, né, Diego? Não tem um boleto, né? Porque descansa, deita no colo do pai e descansa. É essa a relação que a gente deve ter com Deus. Deitar, né, no colo dele, se achegar a ele e acreditar que ele está trabalhando por nós, enquanto dormimos, né? Ele nos dá o pão. Deus nos abençoe. Cara, maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não conhece, visite o nosso trabalho lá na Fábrica EBD. Temos lá coisas fantásticas para vocês. Estamos indo agora completar um aniversário dia 12. Dia 12, o segundo ano da Fábrica EBD. Passa muito rápido. A gente está indo para o terceiro ano. Para o terceiro ano, né? Está indo para o terceiro ano. Estava conversando hoje com algumas pessoas aí. A gente deve fazer aí uma espécie de culto virtual da fábrica para congregar todas as pessoas, né, todos os nossos colaboradores que estão aí em todo o Brasil, até no exterior. E prometo a vocês, não vou dar spoiler não, mas teremos novidades muito legais para a Escola Bíblica esse ano, né, Vani? Esse ano, a primeira vez, a gente vai fazer a Maratona EBD, vai ser agora em abril, e a gente vai colocar Portugal. Vai ser já a maratona, já alcança um nível internacional, né? Vai ser Portugal. O tema, como já falei para vocês, é o Espírito Santo. Tenho certeza que vai ser bênção. Para quem eu estou passando isso aí, está muito empolgado. Gilson, por favor, olha aqui pelo Edivanei. Edivanei, você não passou aqui os valores das coisas aqui para o pessoal? E passou também? É que eu no começo eu saí para ver. Tá, desculpa. R$15 e R$23. Pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. De pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem filho pequeno chama de chiclete, mano. Oremos. Nosso bondoso Deus e eterno Pai, a nossa alma se alegra, se regozija na Tua presença, porque descansamos em Ti, apesar dos pesares, a nossa alma está ancorada em Ti, Senhor. De sorte que em nós o que resta somente é Te adorar e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Que o Senhor possa nos dar condições de fato, temermos, olharmos para Israel e não imitar os passos do povo israelita. Pelo contrário, que possamos procurar, Senhor, acessar o trono da graça e ser por ele fortalecido, reanimado, reavivado, reencorajado, para que possamos, de modo ininterrupto, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que ao final de tudo, possamos permanecermos firmes e inabaláveis na fé, aguardando a volta iminente do Senhor Jesus.
Nós oramos a Ti nessa noite e Te louvamos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Amém.